O hip hop ele é constituído, então, de 4 fundadores, 5 elementos e 4 princípios. E aí eu quero falar sobre esses princípios com você. Quais são esses princípios? Paz, amor, união e diversão. E como o hip hop ele é central na nossa atividade aqui no Coletivo Ela Fave e naquilo que eu acredito de método de vida e de vida em comunidade, são princípios que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso estatuto, a gente tem no dia a dia, a gente conversa sobre eles e é assim que a gente tenta dirigir nossas ideias, além de outros, mas fundamentalmente esses 4 princípios. Então, o princípio da paz ele se manifesta numa cultura de não violência e mediação de conflitos, que é sobre a nossa convivência de lugar periférico, de lugar vulnerável, né? A quantidade de riscos, a quantidade de violência, e como com o tempo e com o nosso crescimento na periferia, a gente acaba aprendendo e compreendendo valores de violência e agressão como úteis no dia a dia. Então não que isso seja um engano, porque eles foram úteis, e por muitas vezes, ainda hoje, eles são úteis para muitas pessoas, para a defesa, né, para evitar certas coisas na vida que a gente não deveria passar, mas ele acaba se tornando algo fundamental para algumas vidas e a gente entende que isso é prejudicial para a cultura para o desenvolvimento da cultura de uma comunidade. Isso é dito, por exemplo, por intelectuais da filosofia, da economia. Se você não tiver a paz estabelecida, não há desenvolvimento de uma nação. Então, se não existe a paz estabelecida em uma comunidade, essa comunidade ela também não pode se desenvolver. E essa era a realidade, né, do Bronx de 73, 74, daquela década, e já de alguns anos antes, era um cenário de guerra, o Bronx estava em chama, prédio derrubado, muita crise, e essa é a nossa realidade aqui do Brasil também, com o tráfico de drogas, a guerra, né, contra o tráfico, com o racismo e com toda essa condição. Então, uma cultura de paz é uma cultura onde a gente compreende o valor da mediação de conflitos, que o conflito ele existe, que às vezes ele vem de um engano, às vezes ele vem de trauma, e que dentro da nossa comunidade a gente precisa disso para que nós, como indivíduos, integrantes de um coletivo, nos desenvolvamos. Porque enquanto a gente mora na mesma comunidade, às vezes na mesma rua, então assim, se não existe um trabalho coletivo sendo feito por essa rua, então a nossa nação está sendo construída em outro lugar. Aqui ela não está sendo construída. Então se ela vive em guerra, seja pelos vizinhos, seja por, né, e essa paz ainda vai além. Porque ela não é essa paz silenciosa, não é essa paz comprada, vamos dizer, de cada um na sua. É uma vivência em comunidade. Não é a paz de que ninguém fala com ninguém. Em Né? prol da humanidade. Tudo parte da comunidade. No hip hop, tudo parte da comunidade. Então é uma paz entre a convivência da comunidade. E aí não só a paz como uma consequência natural do mundo. Mas é isso. A paz ela é conquistada através de mediação de conflito. Através de cultura de não violência. Então é através de uma cultura de compreensão. É através de uma cultura talvez de terapia. É através de uma cultura de papo reto. Entendeu? Mas jamais vai ser no sentido de que sim, olho por olho, dente por dente, e é isso, tá ligado? Com certeza não é. Então um dos princípios do hip hop é esse, é uma das coisas que eu aplico para minha vida também, e com certeza para o Coletivo Ela Fave. O outro é o princípio da união. Aí o princípio da união é interessante porque ele casa com minha atividade profissional, porque ele se manifesta numa cultura de trabalho em rede, tá ligado? Cultura de trabalho em rede, é isso que significa a união. Por exemplo, a Universal Zulu Nation, e é onde digo que ela se reúne com o meu tema, é a primeira família de hip hop e a primeira instituição. Ela é uma instituição, uma organização da sociedade civil, então ela é uma entidade de terceiro setor, que tem como princípio união, e foi fundada pela união, no caso da época dos grupos de jovens, que eram as gangues. Então ele uniu todas aquelas gangues em um grupo só, para permitir que houvesse paz entre esses grupos e convivência através da união. Tá ligado? Como isso quebra um ciclo de uma comunidade. Então, esse trabalho em rede ele se torna um princípio também, posteriormente, do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a lei brasileira que meio que gerencia parcerias, né, entre ONGs, entre entidades privadas sem fins lucrativos, com o Estado. Então, tu vê o quanto o hip hop está associado ao terceiro setor nesse sentido. O terceiro setor foi bem reconhecido no Brasil só em 88. Né, muito pelo atraso ali do regime militar. Mas a Universal Zulu Nation é de 73, tá ligado? Produção independente de uma periferia afro-latina. Tá entendendo como o terceiro setor é natural até do ser humano também? Não no sentido simplesmente de caridade, mas de autogestão da comunidade mesmo, entendeu? De uma organização através de ciência, de administração, de contabilidade e tal.
Então, esse princípio de trabalho em rede a gente aplica na LaFave e isso está nos nossos portfólios, está nos nossos flyers, entendeu? A gente sempre tenta, e é o nosso esforço, trabalhar com o máximo de parceiros possível para que exista uma comunicação saudável dessa cena do hip hop e da cena cultural da nossa comunidade, que a gente conheça, que a gente saiba quem é, como pode contribuir, e se eu posso trazer essa pessoa para contribuir e ir lá contribuir no trampo dele, isso é bom, tá entendendo? Isso é um princípio do hip hop. O hip hop, teoricamente, ele precisava funcionar a partir disso. E aí, quando se fala nessa parte de união, vira a união só dos grupos. Então, você só tem a união entre o grupo. Você não tem a união entre os grupos dentro do hip hop. Acaba que você vai criando guetos e guetos ali e vai separando. O time, no final das contas, é o hip hop de modo geral, porque ele é perseguido de modo geral. Entendeu? De fontes iguais. Então, se a gente não tiver essa união pela cena, em que a cena cuida da cena, ainda que ela tenha certos desentendimentos, que tenha algum problema pessoal, mas o cuidado é com a cena. Então, você vê como isso aí na prática funcionaria. Isso acontece muito, inclusive. Mas a ideia é o quê? Porque eu não gosto de um fulano X, ou seja porque ele realmente errou comigo, errou com alguém. Mas é uma questão pessoal ali. Eu não me sinto incomodado de prejudicar o projeto. Porque tem aquele cara que eu não gosto. Então, tipo assim, quando você prejudica o projeto, você não prejudica o cara que você não gosta. Tá ligado? Você prejudica as crianças que iam ser beneficiadas pelo projeto. Você prejudica as pessoas que iam ser iniciadas no hip hop naquele projeto. Então, ainda que você não goste de alguém, você tem que torcer e divulgar da melhor forma possível o hip hop. Porque é dessa união que a gente está falando. Isso é passar pano pro errado? Jamais. Mas enquanto a gente não tiver mesmo na posição de polícia, de Ministério Público, a gente não julga. Né? A gente tenta mediar o conflito e a gente tem uma cultura de paz e de trabalhar em rede. Então, uma rede é um lugar que funciona, ou seja, as relações são boas. E aí não existe relação boa sem esforço e trabalho, entendeu? É caro. Uma boa relação, ainda mais de coletivos, que são várias pessoas com várias outras pessoas, né? Você tem que ter um esforço coletivo muito grande, é difícil. Mas esse é um princípio, é assim que a gente tem trabalhado e tem funcionado pra caramba também. O outro princípio é o princípio do amor, e ele está muito relacionado também com a comunidade. Por quê? Porque a gente vai naquele amor de Jesus Cristo lá, né, vamos dizer. Não é um amor de homem para mulher, também não é um amor de pai para filho e tal. É o amor da comunidade, né? É o cuidado com a comunidade. E eu falo Jesus porque é um exemplo bom, porque a gente está numa comunidade que acaba que é maior, é cristã, e você tem Jesus ensinando sobre amor, falando que a gente tem que amar os inimigos até. Tá ligado? Os inimigos geral pelos que perseguem. Então, se é tanto, imagine para a sua comunidade que não te odeia e não te persegue. Então, você tem que amar ela ainda mais do que os seus inimigos, tá entendendo? Então, é esse significado que eu entendo desse espírito e é isso que a gente faz. É isso que a gente pratica no Coletivo LaFave. Também através de um esforço, também através de suor e de cansaço, mas esse é um dos principais, que é o que amarra tudo também, né? Nada teria significado. E aí você tem... por exemplo, dentro dessas grandes influências, você tem o próprio Bob Marley, que foi a influência do hip hop, e é uma influência para todo mundo, e cantava sobre amor também. Então é um princípio fundamental do hip hop. E o último é o princípio da diversão, que a gente manifesta ele e explica ele como o direito a uma vida de saúde mental e felicidade, que é a busca principal de todas as coisas. Que não pode existir sem paz, que acreditamos nós aqui do Coletivo LaFave, é impossível uma vida saudável, de saúde mental, tá ligado? Uma vida feliz, sem vivência comunitária. Por quê? Porque a gente entende que também a filosofia disse, a economia disse e tal, os estudiosos, que o ser humano é um animal social, é um animal político. Então, se isso faz parte da essência do ser humano, não ter essa relação de forma saudável, também não vai ter como ter saúde, tá entendendo? Porque isso é da natureza do ser humano. Então a gente tenta desenvolver uma forma possível de vida comunitária para que as pessoas possam ter esse momento saudável de vida comunitária. E não uma vida comunitária ali que talvez se manifeste em problemas, né, em reclamações e tal. Então essa é a manifestação desses 4 elementos e mais ou menos como a gente aplica aqui. Né? Durante a explicação ali de outras atividades e tal, a gente vai ter sempre essa chamada de que aqui se manifesta tal elemento, tal, né, tal princípio. Que a gente vive realmente a partir disso, claro, combinado com outras coisas da nossa cultura, mas dentro do hip hop esses são os 4 princípios, eu acho que eles são pouco falados. Eu acho inclusive que a UZN é muito pouco falada, né? Eu acho que o site da UZN é pouco visitado, tá entendendo? Eu acho que isso aí é sinal de que a gente meio que deu talvez uma vaciladinha nesse sentido, sabe?
Os princípios são importantes porque é o que ajuda a estabilizar e constituir o valor de fato, né? Que vai construir a comunidade, que vai construir o desenvolvimento da personalidade. Porque todo mundo sabe, dá para você ser um bom b-boy e você não participar da comunidade, você não ajudar ninguém. Você pode ser, ou ninguém nunca conheceu um rapper, um MC individualista pra caralho. Isso não é um segredo pra ninguém, tá ligado? Então é possível você praticar um dos elementos sendo individualista. Mas aparentemente, se você é individualista e pratica um dos elementos, você pratica um dos elementos. Você não é o hip hop. Teoricamente, você nem faz parte do hip hop, se você é tão individualista, né? Porque se o princípio é a união, e se a parada é pela comunidade, você é individualista, isso te afasta do princípio do que é o hip hop, tá entendendo? Então a gente acaba, infelizmente, eu acho que é um peso, mas eu acho que é a realidade. Senão a gente perde da cultura, a gente perde da raiz da cultura, ela não significa mais nada. Ela é só uma prática esportiva, artística, entendeu? Uma parada para eu ficar bom, para eu ter um status, entendeu? E não é sobre isso, é sobre a construção da comunidade. É sobre o quanto a arte permite e abre o senso crítico e a participação na comunidade. Né? Sobre o quanto é importante participar politicamente e ativamente da construção da sua própria quebrada. Porque o mundo urbano ele atrapalha isso, porque a gente é muito perto de todas as outras quebradas e parece que já está tudo feito, só que ao mesmo tempo a gente reclama de tudo. Então está tudo por fazer também, tá entendendo? Então ao mesmo tempo que está tudo pronto, está tudo por fazer. Só que a gente quer ver essas coisas que estão por fazer como empecilhos para a nossa missão. E não é, elas próprias são a nossa missão. Entendeu? O fato de a comunidade não ser unida é que ela precisa do princípio da união. Tá entendendo? É o fato daí que decorre a necessidade do princípio. Não é falar, oh, mas ninguém cumpre, mas ninguém faz. Então é por isso que a gente tem que fazer. Para que tenha alguém fazendo, para que alguém faça. Porque se o nosso argumento é eu não faço porque ninguém faz, quando alguém me vê fazendo, vai falar, pô, esse cara faz. Então eu posso fazer também. Se é esse o argumento, concorda? Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a prática dos 4 elementos, mesmo assim, diária, conversa, e como ela se aplica no dia a dia. E aí a gente vai tentar compartilhar isso, como ela se aplica no dia a dia. Valeu.